E hoje a nossa conversa é sobre o comportamento. Cada um tem o seu jeito. E nós, como professores, nessa série Educação em Pauta, vamos refletir um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, pensem numa partida de futebol. E alguém chegando nessa partida de futebol, olhando por cima como se fosse um drone e que nunca tivesse visto uma partida de futebol. O que ele vai olhar? Ele vai perceber pessoas com camisas de cores diferentes, que uma bola branca no meio e essas pessoas se movimentam chutando essa bola. Ora uns de camisa azul, ora uns de camisa vermelha. E que num determinado momento, quando essa bola entra num quadro branco com uma tela, as pessoas comemoram. Então não é muito difícil entender que esse jogo deve ter alguma regra em que a comemoração seja feita quando a bola entra naquele quadrado, certo? Mas ao mesmo tempo que você que está observando e que nunca viu um jogo de futebol e desconhece, vê também alguém que corre com uma camisa de cor diferente no entorno ou dentro ou no lado desse espaço que eles estão jogando. E às vezes essa pessoa apita, às vezes ela ergue um cartão amarelo, outras vezes um cartão vermelho, e o jogo para e recomeça. E aí você, né, ou alguém que nunca viu um jogo de futebol, está vendo pela primeira vez e nunca ouviu falar, vai pensar o que é que aquele maluco está fazendo, atrapalhando aquelas outras pessoas que estão ali mexendo com aquela bola, movimentando aquela bola, né? E olha só, por que eu trago isso? Para a gente pensar que a nossa vida, a nossa sala de aula virou isso nesse período de pandemia, né? Nós estamos chutando a bola, dando as nossas aulas, preparando nossas aulas para um espaço que não é conhecido nosso, para dentro da casa das pessoas. E nesse espaço, né, quem eu sou? Eu sou esse juiz que corre de um lado para o outro, que tento acertar o jogo, que paro muitas vezes e recomeço. Então eu, professor, estou no papel desse juiz. E todo o movimento que eu tenho feito, né, para que essas crianças aprendam, para que essas aulas funcionem, é como se fosse um jogo de futebol, onde as nossas crianças estão jogando com as suas famílias e eu, juiz, estou entrando nesse lugar. E quantas vezes a gente tem julgado e somos julgados em relação ao que fazemos. Então, é um momento onde entramos num campo sem saber o que está acontecendo muitas vezes do outro lado e eu, como juiz desse jogo, continuo apitando e comandando todo esse jogo como se todo mundo entendesse o que estivesse acontecendo. Então, nem o lado de lá entende direito e dá conta disso que o juiz está fazendo e de seguir essas regras, e nem o juiz consegue, do lado de cá, perceber e entender sem julgamentos tudo o que está acontecendo do outro lado. Já pensaram nisso? E olha só, para terminar nossa reflexão, eu quero ler um trechinho do que o autor Décio Fábio de Oliveira Júnior, numa escrita muito breve, numa revista chamada Escola Particular, ele coloca, e eu gostei muito, né, para pensar sobre isso. Então, olha só, o convite é para que nós, né, professores, experimentemos olhar o comportamento das crianças, de seus colegas de escola, e aí eu me coloco nessa, das famílias, né, como um comportamento sistêmico. Quer dizer, a gente pensar que as nossas aulas online, as nossas aulas gravadas ou as nossas aulas em plataformas, quer seja quais elas forem, não são iguais, não são as mesmas aulas que eu dava na sala de aula presencial. Antes mesmo de julgarmos como estranho e maluco ou inadmissível, podemos perguntar: que função a pessoa está cumprindo dentro desse sistema familiar ou dentro do sistema social em que ela está inserida? Então, qual é o papel que eu, professor, estou cumprindo nesse momento, nessa situação de pandemia nas minhas aulas?
É como julgador? É como alguém que só dá conteúdo? É como alguém que cumpre ordens? É como alguém dentro de uma função de professor? Hoje é para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Qual é o papel que eu tenho desempenhado? Né? E se isso tem sido extremamente sacrificante para mim ou se isso tem sido muito tranquilo? Como eu estou desempenhando o meu papel? Que juiz eu tenho sido? E para terminar, eu deixo que ao fazer isso, o desejo de abduzir o outro, de fazer com que o outro esteja o mais presente possível na nossa vida, naquele momento de aula, o sistema do outro se finda e com certeza os efeitos disso são mais harmonia e cooperação nos relacionamentos, né? Quer dizer, a partir do momento que eu me permitir não só dar conteúdos, passar, né? E aí eu coloco entre aulas, entre aspas, esse conteúdo, o mais importante é a gente se conectar com as pessoas do outro lado, mesmo que isso seja um exercício difícil. Essa conexão é o que vai ficar de todas essas aulas que nós estamos dando, de tudo isso que está acontecendo. É o que a gente conseguiu passar no nosso olhar, no nosso tom de voz, naquilo que a gente conseguiu transmitir de afetividade e de confiança. É isso que vai ficar. Experimenta, depois você me conta. Beijo.